E aí, gente, boa tarde. E aí? Estão me vendo? Tá rolando? Vamos para aquela parte inicial para a conferência das questões técnicas. Essa é a câmera. Deixa eu tentar desligar e ligar de novo aqui. Tirei agora. Só, né? Ver se resolveu aí, né? Tá, o cara tá aparecendo. Deu. Tá, beleza. A tecnologia é assim, né? A gente, tipo, desliga e liga e funciona. Também se desligar e ligar e não der certo, aí é todo meu conhecimento de informática ia ter acabado, né? Então era até ali que eu conseguia mesmo, que bom que deu certo isso aí. Galera, seguinte, boa tarde para todos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma conversa nossa. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu tô em dívida, porque eu não consegui, eu tive uns problemas, tive que trocar a internet, inclusive, porque vamos ver se vai dar certo, né? Ontem as aulas online que eu tinha ontem não caíram, mas semana passada minha internet estava com isso, com essa função toda, eu não consegui preparar os materiais que eu tinha prometido para vocês, tá? Agora normalizou um pouquinho a minha vida virtual, sei lá. E aí eu vou conseguir organizar os materiais ali de acentuação e a parte de classes gramaticais que eu quero botar para vocês também, certo? Então vocês vão, eu vou botar o resuminho, os dois resumos que estão faltando lá na página do Insta, tá? E o material, eu vou enviar para vocês um material completo, que nem eu fiz aquele de fonologia, de acentuação. Eu vou mandar um completinho também de classes gramaticais para vocês, com todas as classes separadas e com questões para vocês darem uma praticada também, certo? Eu estou devendo esses materiais aí, mas eles virão. Tá? Mesmo pelo resumo, eu já consigo para a página do Insta, né, para o perfil do Insta, para vocês terem acesso a isso. E acho que hoje mesmo eu consegui enviar já o material para eles mandarem para vocês. Acho que amanhã ou quinta vocês devem ter o material completo também, tipo uma apostila da parte de classes gramaticais. Certo? Bom, galera, semana passada a gente falou um pouco então sobre classes gramaticais, bem no final da aula, né? A gente comentou um pouco sobre como é que funciona a distribuição das classes gramaticais no português. Vou ficar mais aqui assim para eu entrar um pouco mais no da câmera por enquanto. Depois eu vou para o quadro ali. E aí uma coisa importante que a gente mencionou no final da aula, né? A gente fez aquela análise da frase para mostrar que a gente pode fazer uma análise pelas classes ou pelas funções. E uma análise não anula a outra. Então, cuidado para não cair nos erros assim, ó, tipo, vou reforçar aquilo que a gente já falou, assim, mas só para vocês não caírem nas seguintes cateadas, assim, tipo, o negócio é um substantivo ou é um sujeito? Eu espero que tenha ficado mais ou menos claro na cabeça de vocês por que essa pergunta não faz sentido, ser substantivo ou sujeito, tá? Mas se não ficou totalmente claro, eu vou dar uma reforçada agora. Por que é que eu não posso perguntar se é substantivo ou sujeito? Porque substantivo é o critério de classe gramatical e sujeito é o critério de função sintática. Então não faz sentido, eu não consigo analisar dessa forma. A comparação que a gente fez até era assim, tipo, se vocês perguntassem assim, tá, mas, Fialho, tu é professor ou tu mora em Porto Alegre? Uma coisa não anula a outra, né? A mesma, porque uma eu estou levando o critério profissão, outra eu estou levando o critério moradia. Então, a mesma coisa aqui. Critério classe, critério função, a gente nunca pode bater. Tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. Tá? Quando chegar na hora da prova, perguntar substantivo, perguntar sujeito, são coisas diferentes que estão sendo perguntadas, são análises diferentes que vocês vão fazer. Claro que tem pontos de contato, assim, tá? Tipo, um substantivo pode ser sujeito, agora um advérbio nunca vai poder ser sujeito. Então, tem contatos entre classe e função, mas não é a mesma coisa. Isso é muito importante que fique na cabecinha de vocês, tá? Que era o principal, o resumo da conversa sobre classe que a gente teve no final da aula da semana passada. E agora eu vou pegar as duas principais classes nominais, substantivo e adjetivo, e a gente vai fazer um trabalho comparativo, tá? A prova não cobra muito de vocês uma análise super detalhada de substantivo ou de adjetivo. O que é uma análise super detalhada? Deixa eu só tirar que apareceu um troço meio aleatório aqui. Tomara que eu consiga tirar sem estragar tudo. Tá bom. Não saiu, mas azar. Olha só.
que seria uma análise super detalhada? Não sei se vocês lembram lá no colégio, vocês devem ter visto isso principalmente no ensino fundamental, né, quando a gente vê classe gramatical, tipo assim, substantivo simples, substantivo composto, substantivo primitivo, substantivo derivado. Sim. É aquilo que eu estava... Deixa eu ver, queria saber se eu vai postar o resumo dessa atuação. Sim, é isso que eu estava falando no começo. Eu sei que eu estou devendo ali uns resuminhos no Insta. Vai entrar o de acentuação, que é o que a gente fechou semana passada, e já dessa diferença entre substantivo e adjetivo. Esses dois eu vou botar. Me atrapalhei na semana passada, mas eles vão entrar. Tá? Então, aguardem que eles aparecem entre hoje e amanhã. Esses resumos vão estar lá para vocês. Certo, gente? Seguindo, de nada, mano. Lá, quando a gente está estudando no colégio, né, a gente vê esse negócio de substantivo simples, composto, primitivo, derivado, tem um negócio assim, ó, substantivo coletivo, substantivo próprio, substantivo comum. Não interessa essa análise toda. O que é a coisa mais importante para vocês saberem? Né? O substantivo, o fundamental do trabalho com o substantivo é a gente conseguir olhar para a frase e dizer, tá ali um substantivo. Opa, tá ali outro substantivo. É a questão mais comum de aparecer na prova da URGS sobre classes gramaticais. Eles vão te dar alternativas e eles vão listar 3 palavras do texto. E vão pedir para você, em cada alternativa, né? Cada alternativa, 3 ou 4 palavras do texto. E vão pedir para vocês assinalarem como certa a alternativa que traga 3 ou 4, depende do número ali, né? Traga todas as palavras pertencentes à mesma classe. Então, tu não precisa detalhar tudo de substantivo, mas tu tem que saber bater o olho na frase. Ali tem um substantivo, ali tem outro. Vocês precisam saber, obrigatoriamente, contar o número de substantivos de uma frase. Tá? Isso é fundamental. E saber diferenciar quando é que é um substantivo e quando é que é um adjetivo. Tá? E por que eu estou dizendo assim? Porque para a prova da URGS, para todas as que trabalham com morfologia, que é a imensa maioria das provas, né? Só o Enem não entra tanto nesse detalhe de classe. Não dessa forma, pelo menos, depois eu vou mostrar como é que o Enem cobra também isso, tá? Para todas essas provas, o que interessa é vocês saberem o substantivo dentro da frase. Não interessa eu te dizer assim, ó, tipo, essa palavra é um substantivo, fora de contexto. Interessa dentro da frase ver, aqui na frase ela está funcionando como um substantivo, certo? Então, como é que eu reconheço que ela está sendo empregada como substantivo? Essa é uma palavra importante para a gente pensar. Como é que eu percebo que uma palavra X está sendo colocada numa posição típica de substantivo? Botando algumas informações aqui. Então, ó, em primeiro lugar, sobre substantivo, vamos dizer o seguinte, ó. O substantivo ele tem uma função básica. Tá? Ele dá nome às coisas. Essa é a definição mais clássica que a gente escuta na nossa vida. E aí, assim, ele nomeia o quê, senhor? Daí, cara, o que ele nomeia? Aí, às vezes, vem assim, ó. Nomeia seres. Beleza, ele nomeia seres. Tipo, professor é um ser, aluno é um ser, estudante é um ser, policial é um ser, sei lá, coordenador é um ser. Beleza, você assim, tá, mas uma cadeira não é um ser, a cadeira é um objeto. Então, nomeia seres, nomeia objetos. Amor é substantivo, amor não é nem ser nem objeto. Não vamos entrar, tipo, mas se a pessoa trata como objeto, não, nada a ver, né? Viagem. Seres, objetos, sentimentos. Olha só. Seres, objetos, sentimentos. Que outras coisas um substantivo pode nomear? Vamos pensar, por exemplo, assim, ó, matemática. Matemática é um substantivo, tá? A palavra matemática é um substantivo. Matemática não é um ser. Matemática não é um objeto. Tu pode até sentir algo pela matemática, sei lá. Assim, numa hipótese neutra, indiferença, mas tu pode sentir, sei lá, medo, ódio, amor pela matemática, qualquer coisa do tipo aqui. Matemática é uma área do conhecimento. Então, vamos botar assim, áreas, já que não vai dar espaço para escrever tudo aqui. E, cara, outras ideias também o substantivo pode denotar. Seres, objetos, sentimentos, áreas do conhecimento. Se eu disser assim, ó, vamos colocar aqui para vocês uma palavra no substantivo, tá? A gente não precisa fazer a análise agora. A palavra, normalmente, ela é um substantivo, tá? A palavra beleza, ela é um substantivo. Beleza é um ser? Não. Beleza é um objeto? Também não. Beleza é um sentimento? Não é sentimento. Beleza é uma área do conhecimento? Não. O que é beleza?
Beleza é, vou colocar aqui para vocês, ó, beleza é uma característica. Velocidade é uma característica e também é um substantivo. Tá? Beleza. Outros substantivos, deixa eu colocar aqui para vocês, mais um substantivo. Corrida. Corrida é substantivo também. Não é objeto, não é sentimento, não é área do conhecimento, não é uma característica. Corrida, olha só, gente, corrida é uma ação. E vamos parar por aí. Já temos vários aparecendo aqui, tá? Então, tu vai pensar assim, puta, que pariu, tem que decorar esse monte de coisa que o substantivo pode nomear. Não, vocês não precisam disso. Eu só estou mostrando essa lista enorme de coisas que o substantivo pode nomear para vocês perceberem como é inútil pensar por esse critério. Deixa eu ver. Se eu falar, tipo, cabelo azul, cabelo vai ser substantivo e azul adjetivo, perfeito, perfeito. Eu vou até deixar anotado aqui embaixo esse exemplo que a Júlia colocou, que aí a gente já vai trabalhar a partir dele. Ei, caneta. Ah, não vou gostar. Eu vou deixar aqui embaixo, ó, bem escondidinho esse exemplo que ela falou. Porque ele vai nos ajudar a diferenciar essas classes. Então, eu vou deixar aqui o exemplinho para a gente daqui a pouco falar. Cabelo azul. Teve até uma questão da URGS, não sei se vocês lembram, que perguntava como é que era o plural de cinza quando é nome de cor e tal. Então, meio sacana ali da prova. Mas isso deixa quieto, por enquanto a gente está pensando na diferença, tá? Então, não adianta muito tu pensar pelo nome. Seres, objetos, sentimentos, áreas, uma porrada de coisa. Azul, azul é cor, mas eu posso pensar que azul é uma característica também do cabelo, sei lá. Então, cabelo é um ser, é um objeto, é uma parte do corpo. Tipo, olha quanta coisa o substantivo pode, vamos botar o Szinho aqui, porque ele de fato é um substantivo. Olha quanta coisa o substantivo pode nomear. O que significa que não importa muito, não interessa muito tu ficar pensando o que é que o substantivo nomeia. Por isso eu vou, inclusive, apagar essa lista aqui, ó, porque eu não quero que vocês trabalhem substantivo na cabeça de vocês, pensando que coisas o substantivo pode nomear. Não é isso que interessa, tá? O que realmente interessa é que o substantivo nomeia. É isso que importa, ele nomeia. Tá? Como assim? Sempre que eu quero dar nome a algo, nominalizar algo, eu uso um substantivo. Chover é uma ação. Chuvoso é uma caracterização. Mas se eu quero dar nome para o fato, eu vou dizer chuva. Sacaram como é que é a ideia? Avaliar é um processo. Mas se eu quero dar nome para esse processo, eu não vou usar o termo avaliar, eu vou usar o termo avaliação. Desempenhar é uma ação. Se eu quiser dar nome para essa ação, eu vou usar o substantivo desempenho. Tudo que eu quero dar nome, pá, eu crio um substantivo. Dá para pensar que se dá para botar artigo na frente a um substantivo, sim, a gente vai chegar exatamente nisso. Só artigo, artigo que tu falou, foi. Não só artigo, tá? Artigo, pronome, numeral, outras coisas também podem ter esse mesmo papel. Mas o artigo é um dos principais, tá? Agora, cuidado com o seguinte, ó. Ele falou bem direitinho ali. Se dá para colocar o artigo na frente, é um substantivo. Mas não quer dizer que precisa ter o artigo aparecendo, tá? Não cria uma ideia de que só é substantivo se tiver artigo antes, que isso não é verdade. Cabelo azul é substantivo composto? Não. Cabelo é substantivo, azul é o adjetivo, tá? Deixa eu escrever aqui. Depois eu vou analisar bonitinho esse trechinho aqui. Eu só quis botar o exemplo para não perder, de memorizar, né? Não perder. Então, o que é importante do substantivo? Em primeiro lugar, ele é aquele termo que serve para dar nome. Tanto é que a prova da URGS escreveu assim, ó, que é como eu vou botar agora aqui a definição para vocês. O substantivo nomeia seres ou... Olha o termo que a URGS usou, que a gente está bem autorizado a usar. Seres ou coisas. Velho, vê se tu concorda comigo. Quando eu uso o termo coisa é porque eu não sei, né? Então, tipo, a própria URGS não sabe. O que ele dá nome? Ele dá nome ao quê? A um monte de coisa. E acabou. A URGS definiu exatamente assim. Prova de 2016. Substantivo é a palavra que designa e nomeia seres ou coisas. Designar e nomear é a mesma ideia, certo? Então, o primeiro importante sobre o substantivo é isso. Do outro lado, eu já vou botar uma informação aqui importante sobre o adjetivo, para a gente fazendo a nossa comparação. Tá? Qual é a informação sobre o adjetivo que eu quero botar aqui, gente? A gente acaba pensando muitas vezes no adjetivo como uma qualidade ou uma característica. E eu acho um pouco ruim a gente definir assim. Por que eu acho meio ruim simplesmente dizer que o adjetivo é uma qualidade ou que o adjetivo
é uma característica. Bom, qualidade pelo motivo básico, né? Quando a gente olha a palavra qualidade, a sensação que a gente tem é que tem que ser uma coisa positiva. Quando, na verdade, para a gramática, qualidade pode ser algo positivo ou negativo. Então, não existe, na hora da gramática, diferença entre ser uma qualidade boa ou ruim. É qualidade, tá? Ou seja, é um sinônimo de característica. Mas o problema não é esse. O principal problema não é o fato de que a gente pensa que sempre tem que ser algo positivo. Mesmo quando eu falo característica, é ruim, às vezes. Por que dá ruim às vezes? Porque, olha só, lembram qual foi o substantivo que a gente escreveu aqui assim no meio do quadro? A gente não escreveu o substantivo beleza. E beleza, cara, é uma característica. É uma qualidade. Porém, é um substantivo. Então, cara, se o substantivo pode ser uma característica, simplesmente dizer que o adjetivo é característica é pouco. Vamos fazer, porque eu tenho mania com toque, tá, gente? Eu sou bem noiado com o quadro, tem que estar todo, né, no fim das contas, tem que ser uma coisa meio ordenada. E se eu estou colocando aqui, ó, como base para o substantivo, então, o substantivo é aquele que nomeia, é o termo que nomeia, e eu tenho que botar uma outra ação aqui para adjetivo, tá? Ah, é coisa da tua cabeça? Um pouco é, mas vai ajudar vocês, tá? Um pouco é noia minha, um pouco é algo que vai ser positivo. Então, substantivo é aquele que nomeia. Adjetivo é aquilo que, pá, tem que botar uma ação. Vamos transformar esses termos aqui em ações. Vamos pegar essa daqui, ó. Então, o substantivo não é a característica. O substantivo é o termo que caracteriza. Seres ou coisas. Vocês conseguem ver a diferença entre falar que é uma característica e falar que caracteriza? Vamos pensar aqui, ó. Pronto. Vamos pensar. Beleza é uma característica. Mas eu consigo usar a palavra beleza para caracterizar um substantivo? Vocês conseguem pegar a palavra beleza e colocar para caracterizar um termo? Quer dizer, ah, que homem beleza. Estranho, né? Mas eu posso falar que era um homem belo. Sacaram a diferença? Beleza eu não consigo usar para caracterizar. Belo eu consigo. Agora, vamos olhar para o exemplo que está aqui embaixo. Ó. Cabelo, vou até escrever maior aqui no meio. Olha só, cabelo azul. Olha só, gente. A palavra azul aqui, ela não está caracterizando, não está trazendo uma característica sobre a palavra cabelo? Eu estou conseguindo usar o termo cabelo para caracterizar a palavra... Desculpa, estou conseguindo usar o termo azul para caracterizar a palavra cabelo. Então, isso aqui, com certeza, é um adjetivo. Tá? E o termo cabelo está recebendo aquela característica. Vamos pensar o seguinte, ó, vamos pegar outra palavrinha aqui, eu vou perguntar para vocês. Ó. A palavra força. Força é uma característica, força é uma qualidade. Tá? Eu consigo usar essa palavra aqui, ó, a palavra força. Consegue usar essa palavra para caracterizar alguma coisa? Dá para dizer um golpe, uma pessoa força? Fica estranho, né? Não dá para dizer muito bem isso, né? Uma pessoa, força, um golpe, força. Fica meio estranho. Então, força não é um adjetivo, porque eu não consigo usar esta palavra para caracterizar algo. Agora, se eu trocar o finalzinho da palavra aqui, ó, em vez de falar força, eu falar forte, aí eu consigo falar golpe forte, homem forte, pessoa forte. Era uma cena forte. Por exemplo, eu estava vendo um filme ontem, mas eu tive que parar porque teve uma cena muito forte. Não dá para dizer uma cena muito força, ela ficaria uma frase muito estranha, porque uma coisa do tipo, aquele filme tinha uma cena forte. E aí eu vejo que a palavra forte está caracterizando, está restringindo o sentido de cena aqui. Então, forte funciona como um adjetivo. Tá? Se eu for usando esse critério, eu consigo resolver tranquilo o que está acontecendo aqui. E é muito importante entender
essa diferença básica, assim, de largada entre eles. Fez sentido essa distinção, gente? Pegar pelo funcionamento, digamos assim, né? Pelo emprego, a palavra está sendo empregada como adjetivo aqui. Claro que, às vezes, eu posso ter uma palavra que não é adjetivo normalmente, mas está sendo empregada como adjetivo numa frase. Tá? Por exemplo, a palavra piada. A palavra piada é um substantivo, né? É algo que está sendo nomeado. Nem sei, sei lá, o que é? Não é um ser, vamos botar no campo da coisa, a piada. Mas é um nome, beleza. Teve, não vamos entrar no detalhe de quem era e tal, mas há um tempo atrás, até isso nem foi, depois trouxeram para o Brasil esse tema. Mas lá nos Estados Unidos teve, em 2016, um candidato à presidência que era visto como um candidato que não era sério, que não era para ser levado a sério, que era assim uma coisa meio... A galera começou a ver muito como algo ridículo, assim, né? Mal sabiam eles que, enfim. Mas no momento ali se viu como ridículo a participação dele dentro daquilo ali. Ninguém levava a sério, ninguém cogitava como um candidato que realmente deveria ser avaliado e analisado como um candidato verdadeiro, um candidato sério aparecendo ali. E aí as pessoas começaram a usar o termo piada como caracterizador. Então começou a aparecer em jornal coisa tipo assim, é um candidato piada. Nesse caso do candidato piada, a palavra piada está sendo empregada como adjetivo, sacaram? Claro que não é o normal dela, mas naquele contexto, pá, o cara botou como adjetivo. Beleza, dentro da frase eu consigo fazer isso. Claro que tu vê que fica uma coisa um pouco esquisitinha, assim, né? Não é tão natural de acontecer. Mas essa distinção aqui vai nos valer tranquilamente para reconhecer onde é que está o substantivo e onde é que está o adjetivo. Tá? Continuando mais um pouco. Quem quiser o printzinho. Lembrando que depois eu vou ajeitar ali tanto o resumo de acentuação quanto esse de diferenças entre substantivo e adjetivo. Tá? Mais algumas distinções entre as duas classes. Vamos lá. Estou muito triste, porque hoje era para ter chegado um microfonezinho novo que eu ia usar. Queria estar louco para testar na aula com vocês. E o correio veio, mas não me entregou porque o interfone não funcionou. Fiquei muito chateado, porque eu achei que eu ia conseguir estrear o microfonezinho. Mas para a próxima aula acho que já vai ter, vai ser bem incrível. Próximo elemento importante para o substantivo. Vamos colocar aqui, ó. Ocupa. Posição de núcleo. Ano passado eu estava fazendo exercícios que era para marcar palavras que pertencem à mesma classe. Sim, é exatamente o tipo de exercício que a URGS faz. Às vezes dá umas ruins, né? Mas eu vou botar na apostila lá que eu vou mandar para vocês. Vamos ver que vai ter vários desses para praticar esse tipo de coisa. Sempre, a minha dica sempre é essa, tá? Não pensa muito o que a classe é. Pensa como é que a classe se comporta. Como é que ela deve ser empregada para ser da classe X ou Y, que é mais fácil, tá? Sempre o critério de funcionamento ele é melhor. Assim, ele facilita. Às vezes a gente carrega meio de cor o que é uma classe, o que é outra, né? E aí no contexto tá um pouquinho diferente, um pouquinho mais difícil de enxergar. Dá ruim. Fora que existe no português algumas palavras que podem naturalmente pertencer a mais de uma classe gramatical. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? De uma classe que a gente ainda não, de uma palavra que a gente ainda não está estudando, mas só para vocês entenderem, ó. A palavra muito, a maioria das pessoas se joga para dizer que a palavra muito é um advérbio de intensidade, ser um advérbio de intensidade, mas ela pode ser também um pronome. Então tem palavras que realmente podem entrar em dois lugares, em duas posições. Isso nos atrapalha um pouco mais. Por isso, mais ainda, mais forte ainda nessas palavras que podem pertencer a dois grupos. A gente precisa entender como é que cada grupo se comporta dentro de uma frase. Tá? Então, o mais importante para a classe gramatical é o comportamento da classe A e da classe B. Então, olha só, o que significa ocupar uma posição de núcleo? Uma posição central. O substantivo é aquele termo que, se eu retiro da frase, não é que a frase mudou o sentido, tá? Se eu retiro o substantivo da frase, a frase desmancha, a frase desmonta. Ao retirar o substantivo da frase, a estrutura da frase fica ruim. A estrutura da frase não fica bem. Enquanto o adjetivo tem uma função um pouco diferente. Vamos colocar para cá. Ó. E daí eu vou botar um exemplo aqui, a gente vai trabalhar junto esse exemplo, tá?
Deixa eu ver. Beleza. Ocupa. Olha como é bem espelhado aqui o papel de cada um, assim, não se repetem os papéis. Ocupa. Posição de... Aí eu vou botar um nome que vocês não vão gostar muito de ouvir, tá? Agora, mas a gente vai resolvendo junto, não se preocupem, tá? É o nome adjunto. Vocês lembram disso aqui? Adjunto, aí já entra adjunto adverbial, adjunto adnominal, e aí já aciona um gatilho, né? Já vem um trigger, que é a diferença entre adjunto adnominal e o complemento nominal, e aí o caos começa a se instalar assim na nossa cabeça, tá? Primeira coisa que eu vou dizer é, tipo, respira, calma, tranquiliza, que a gente não vai entrar ainda nessa distinção toda. Vamos pensar no sentido da palavra adjunto. Porque a gramática ela faz muito isso, tá? É muito comum na gramática os caras pegarem palavras mais difíceis do que elas precisariam ser e colocar essas palavras para nós. Adjunto é um caso, tá? A palavra, sabe o que significa o prefixo ad? Esse negocinho aqui, ó, o ad. Esse ad significa junto. Então a palavra adjunto, literalmente, ela é junto, junto. O que significa, então, o adjunto? É o termo que acompanha. Então quer dizer que o substantivo tem a posição principal e o adjetivo tem a posição de acompanhante. Tá? Vamos pensar, por exemplo, quando tu recebe um convite para uma festa e aí vem o teu nome no convite, mais um acompanhante, mais um adjunto, portanto. Né? O que significa isso? Tu é o convidado. Então, ó, tu tá com a posição... É tu que tem que estar lá. E aí tu tem direito a levar mais um acompanhante. Pode ser só o acompanhante? Normalmente não. Mas, em tese, se eu sou o convidado e eu posso levar um acompanhante, eu preciso estar lá, senão nem o acompanhante entra. A mesma coisa aqui. O substantivo tem que estar. Porque se eu tirar só o substantivo, a frase vai ficar estranha, não vai funcionar muito bem. O adjetivo, normalmente, por ser só um acompanhante, eu posso retirar. Tá? Agora, claro, eu posso retirar. Tu vai dizer, mas vai mudar o sentido. Vai mudar o sentido. Mas a frase vai continuar funcionando. Vai continuar sendo uma frase gramatical. Entendem a diferença? Eu não estou pensando em sentido agora, tá? Porque, óbvio, que se eu retirar o adjetivo, é o que eu quero dizer. Mas a frase vai funcionar. Vai ser uma frase normal do português. Ao passo que se eu tirar o substantivo, a frase vai para o chão. O Eduardo perguntou se adjunto adnominal é junto do nome. Exatamente isso. Adjunto adnominal quer dizer que ele está junto do nome. Que é para tu não ter dúvida do que ele faz, né? E o adjunto adverbial. O que é um adjunto adverbial? Junto. Os nomes, eles têm um certo sentido, né? Quando eles colocam ali. Só pena que a gramática não vem com glossário junto para explicar o que é o termo, né? Só entendendo exatamente o que o nome significa, tu já vê o que ele faz, né? E a classe gramatical do advérbio. Advérbio é porque ela anda junto do verbo. Todos esses nomezinhos, eles nos orientam um pouquinho. Então, exatamente. Mas é super redundante. Bem redundante. Junto do nome. Isso aí mesmo, né? Vamos colocar, então, aqui um exemplo. Essa é uma frase que apareceu na prova da Federal de Santa Maria, vestibular da Federal de Santa Maria. Vou baixar aqui para escrever. Em uma aparente contradição, a lei de mercado. Vou dar uma adaptadinha na frase, tá? Para ficar mais curto aqui. Em uma aparente contradição à lei de mercado, o preço do livro é alto porque o brasileiro lê pouco. Vocês enxergam até embaixo ali? Eu vou fazer uma coisinha aqui no meu pedestal. Vou diminuir um pouquinho, tá? Para ficar melhor para vocês enxergarem. Acho que vai. Aí.
Eu sei que vai cortar um pouco ali em cima, mas eu acho que a frase vai ficar mais visível para vocês. Pronto. Em uma aparente contradição à lei de mercado, o preço do livro é alto porque o brasileiro lê pouco. Entenderam a lógica da frase, né? Tipo, o que é o esperado da lei de mercado? Se tem uma procura baixa, o cara não vai conseguir botar um valor muito alto porque não vai vender o produto. Agora, se tem uma puta de uma procura, aí eu posso botar o preço lá em cima porque a galera vai querer comprar. Né? Então, aqui, aparentemente, é contraditório o que está aparecendo. Olha só, gente. Tem algumas classes gramaticais que a gente tem que reconhecer porque sabe de... E a gente vai passar por isso depois, tá? Por decorar algumas classes gramaticais. Se tem assim, ó, uma classe que eu acho bem importante que vocês saibam de cor, e aí talvez vocês tenham um flashback no colégio, pelo menos eu tive no colégio que decorar essa classe gramatical e foi muito bom ter tido que decorar ela. Se tiver que decorar uma classe gramatical, assim, todas as palavras que pertencem a ela, é a classe das preposições. Ajuda muito saber de cor a listinha das preposições, tá? O que eu faço para vocês decorarem? Como não está no colégio, eu não vou dar nota para vocês, né? Eu também não vou ficar fazendo um trabalhinho do tipo... Agora todo mundo da primeira fila fala todas as preposições para mim. Não vou fazer isso com vocês, tá? O que eu faço para vocês tentarem decorar a preposição? Eu recomendo que vocês recitem, né? Vocês façam, vocês mesmos fiquem recitando essa lista aí. E eu também, toda vez que eu vou citar preposição para vocês, eu vou falar a listinha inteira. E aí vocês, assim, ó, vão encher o saco de ouvir preposição, mas vai ficando na cabeça de vocês. Então, eu vou reconhecer as preposições dentro do texto, porque eu sei de cor. Tá? Vai ser fácil isso. Vai facilitar a minha vida. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sobre, trás. São 18 ao todo. Dá para descontar duas, ficava em 16, porque tem duas que a gente não usa muito, tá? Que é o per e o trás. A Júlia falou que a professora do sexto ano fez música. Tem umas músicas. Eu não sei, gente. Eu sou péssimo com as músicas de gramática, não sei nenhuma. Mas tem gente que canta a música das preposições com atirei o pau no gato. Eu não sei. Eu vou ver se eu encontro algum vídeo, alguma coisa e mostro para vocês. Ponho nas turmas lá um link, tá? Mas tem gente que faz musiquinha, é verdade. Eu não lembro faz música. Mas eu decorei isso tanto falar. Tanto é, assim, a maior prova de que eu decorei, aprendeu nessa ordem? Sim. Eu decorei nessa ordem se eu não falo na ordem, eu não sei. É um troço muito louco. Eu dou aula disso há muito tempo já, né? E eu não consigo falar. Tipo assim, fala as preposições a partir do de. Eu não consigo. Eu preciso vir pelo menos na minha cabeça, a partir do de. Eu preciso iniciar. Se alguém me interrompe, eu tenho que voltar. Eu tenho que falar corrido o negócio. Então, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sobre e trás. Essa é a lista em ordem alfabética. Porque eu tenho mania de organização, tem que ser em ordem alfabética o negócio. E fica mais fácil, né, de lembrar. Então, eu vou reconhecer, por exemplo, que a palavra em é uma preposição. Porque a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em. Aqui é a preposição. Esse a com crase significa que tem a preposição a mais o artigo a. Tá? De, a, ante, após, até, com, contra, de. Aqui é a preposição. Do é de mais o. De novo, a mesma preposição aparecendo. Tá? Então, a gente reconhece algumas preposições. Isso me ajuda a reconhecer algumas estruturas na frase. Então, olha só. Em é preposição. Uma é um artigo indefinido. Aparente e contradição. Tá? Qual dessas duas palavras vocês acham que é o substantivo e qual vocês acham que é o adjetivo? Porque elas estão relacionadas, né? Elas estão imbricadas, né? Estão interligadas. Sim, tem. Olha só, isso é uma coisa importante. O Gabriel falou ali do para decompor em A. Notem um detalhe do para decompor em A. Tu não decora todas. A gente vai falar dessa lista decompor em A, mas isso não é para tu decorar todas as preposições. É para tu decorar as preposições que podem produzir objeto indireto. Tá? É uma lista menor. São as mais importantes, né? Mas nota que aqui a gente tem para decompor em A. A gente tem 6 e a lista completa tem 18. Então, é uma lista boa porque me ajuda a achar o objeto, mas não dá a listagem toda. Tá? Olha só. Vou tirar a palavra aparente da frase. Lembra? Se é um núcleo, a frase vai ficar estranha quando eu retirar. Junto-se a um acompanhante, a frase não vai ficar tão esquisita assim. Então, vamos tirar a palavra aparente. Vamos ver o que acontece. Olha só. Vou ter que tirar o aparente, eu falei. Não. Ó, em uma contradição à lei de mercado, rolou, né? Sem problema. Agora, vamos retirar a palavra contradição. Em uma aparente à lei de mercado, nada a ver, né?
Desmontou tudo. Então, olha só. Contradição é um núcleo. E isso aqui é um termo muito importante. Então, contradição é o meu substantivo. O que a palavra aparente está fazendo? A palavra aparente está caracterizando, está dizendo que é uma contradição aparente. Não é uma contradição real, portanto, seria mais ou menos essa a ideia. Está caracterizando o termo contradição. A gente vai até dar um outro nome na próxima aula, que ele está restringindo a ideia de contradição. Porque podia ser uma contradição real, mas todas as contradições reais ficam com as aparentes. Então, a aparente é o meu adjetivo. Certo? Lembrando por que eu fiz esse critério aqui, que eu decidi isso. Quando eu apaguei o adjetivo, a frase em português. Em uma contradição, a lei de mercado. Agora, quando eu apaguei o núcleo, em uma aparente, a lei de mercado ficou muito estranho, né? Ficou muito esquisito ali, não funcionou muito bem. Depois, gente, próximo termo que funciona como substantivo na frase. Em uma aparente contradição, a lei de mercado. Olha só a palavrinha lei que está aparecendo aqui. Dá para tirar a palavra lei? Em uma aparente contradição, a de mercado. Não funciona muito bem, né? Então, a de mercado, esse lei, é também substantivo, certo? Também funciona como substantivo. Agora, muita atenção nisso, que a gente vai fechar a aula falando dessa parte aqui. E aí eu termino de classificar para vocês ali depois que faltar pouco, tá? Mas o que eu quero mostrar agora, que é muito importante, é o seguinte. Vou até pegar uma outra caneta. Mais fininha, para poder anotar. Ah, mentira. Eu ia pegar uma outra caneta, mas não tem carga, então não vou. Isso, exatamente o que o Caio está falando. É bem essa parte que eu ia mencionar. Olha só. Aqui, às vezes, dá problema. O cara pega essa parte, ó, de mercado. E diz assim, olha só, de mercado está caracterizando um substantivo. É verdade. De mercado caracteriza o substantivo lei. Feito? Só que, olha o detalhe. De mercado caracteriza a palavra lei. Mas de mercado é uma palavra? Não, né? De mercado são duas palavras. Então, o que é que eu tenho? Funcionando como se fosse um adjetivo. O nome que se dá a isso é locução adjetiva. Quando duas palavras fazem o papel de uma única, eu tenho uma locução, certo? Então, de mais mercado é uma locução adjetiva. Só que dentro dessa locução adjetiva, olha só o que é que eu tenho, como eu estou querendo classificar as palavras. Olha só. Eu posso retirar a palavra mercado da frase? Vocês viram que eu não posso eliminar a palavra mercado desse contexto? Porque a palavra mercado é um substantivo. A palavra mercado é um substantivo. A palavra de é uma preposição. As duas juntas atuam como locução adjetiva. Certo? Ó. Então a gente pode dizer que nessa parte eu tenho preposição mais substantivo se somando para formar uma locução adjetiva. Então, individualmente as palavras, mercado é substantivo. Locução adjetiva é considerada adjetivo? Não, não. A gente considera como locução adjetiva, tem que aparecer assim, tá? Ou eles podem falar assim, ó, expressão adjetiva. Também dá para usar. Mas adjetivo mesmo não, porque o adjetivo é só a palavra, tá? Então eu tenho que dizer assim, o que é mercado? Substantivo. O que é de mercado? Locução adjetiva. Daí sim, tá? Por que o mercado é um substantivo? Porque ele está nomeando uma coisa. E porque ele é um núcleo. Eu não posso tirar a palavra mercado, né? Senão vai estragar a frase, tá? Últimos termos para classificar aqui para vocês, ó. Preço também é substantivo, porque se eu removo a palavra preço do contexto, vai destruir a frasezinha. Ficou bem em cima do cedilha ali, parece que está preto agora, né? Deixa eu só... Ó. Livro também é substantivo. E aí, olha só, de novo, cara, está acontecendo a mesma coisa aqui. O que está acontecendo? Do livro caracteriza preço, tá? Do livro junto caracteriza preço. Mas individualmente, livro é um substantivo. Professor, prova que livro é substantivo. Ele tem posição de núcleo.
O preço do é alto. Viram que não funciona falar o preço do é alto? Exatamente, Eduardo. O do livro seria também uma locução adjetiva. Individualmente, livro é substantivo. De mais o mais livro é locução adjetiva. Tá? Que dá para notar que locução adjetiva, essa junção do de com o mercado, já caracteriza o substantivo ler. Não entendi muito bem a tua pergunta, Eric. No final ali, o sentido específico da locução adjetiva, não, tu não precisa te preocupar com exatamente, tá? O de mercado é que tipo de característica? É uma restrição. Eles vão usar esse termo, tá? Restrição ou especificação. Como seria o adjetivo de do livro? Não tem. Nem todos os... isso é um erro também. Às vezes a gente aprende assim, ó, que a locução adjetiva sempre vem aqueles exemplos, tipo assim, ó, amor de mãe, que é igual a amor materno, sabe? Umas coisas assim. Tipo, sei lá, um termo que poderia ser um único adjetivo. Na maioria das vezes, eu uso uma locução adjetiva porque não existe um adjetivo que corresponde a ela, certo? Então, eu vou dizer que do livro é uma locução adjetiva porque eu entendo que do livro está restringindo a ideia de preço. Está especificando preço de quê? Do livro. Mas não existe um adjetivo correspondente, tá? Na maioria das vezes não vai existir. Último substantivo da frase, tá aqui, ó, brasileiro. Ele é um substantivo também. E aí, agora eu vou pedir para vocês acreditarem em mim. A gente já se conhece há um tempo, vocês podem acreditar em mim agora, só. A palavra alto é um adjetivo. Tá? Por quê? Porque alto está caracterizando preço. Preço alto. Está fazendo isso aqui, ó. Opa! Tá aqui. Caracterizando preço. Agora, por que eu estou pedindo para vocês acreditarem em mim? Porque tu pode dizer assim, tá, Fiane, mas se eu tirar alto da frase, a frase não vai ficar boa. O preço do livro é porque o brasileiro lê pouco. É verdade. Há algumas posições do adjetivo em que ele não pode ser retirado da frase. Então, o melhor critério para adjetivo não é esse de retirar ou não retirar da frase. Esse critério é bom para substantivo. O critério para adjetivo é ver se ele caracteriza alguém. Dentro dessa frase, eu vejo que alto é uma característica de preço. É preço alto. Aí eu consigo identificar. Certo? Na próxima semana, a gente vai começar vendo a diferença entre esses dois tipos de adjetivo. O adjetivo que eu posso tirar da frase e o adjetivo que eu não posso tirar da frase. Certo, gente? Valeu a presença de vocês. Mais essa aula vai entrar depois lá no perfil do Insta, o resuminho de acentuação e o resuminho de diferenças entre substantivo e adjetivo. E também eu vou botar a apostila completa ali da parte de classes gramaticais. Feito? Valeu, gente. Tamo juntos.